Talvez o invisível seja um de nossos fascínios. Talvez o mundo não seja como ele se mostra. Talvez tudo que exista seja apenas um reflexo. E talvez nós sejamos apenas aquilo que nossos segredos deixam mostrar. E talvez nunca sejamos capazes de descobrir tudo aquilo que vive dentro de nós. Mas isso não significa que desistiremos, pois houve uma pessoa que nunca parou. Em um mundo fechado e moldado por conceitos desiguais, aqueles que propõem algo que vai além da compreensão são tratados como loucos. E acredito que louco foi uma forte palavra que definiu durante muito tempo o trabalho e a vida de Sigmund Freud. Marcado por uma vida peculiar, Sigmund Freud foi uma das pessoas mais revolucionárias no campo da compreensão humana. Pai de uma das maiores teorias já existentes até hoje, o homem que buscava pela fama e pelo reconhecimento acabou indo muito além do que imaginava, chegando a ser visto como arrogante, egoísta e genial. Sigmund Freud foi sem dúvidas uma das pessoas mais marcantes da história do mundo moderno, e seus trabalhos nos proporcionam conhecimento até hoje, contribuindo cada vez mais na ajuda do tratamento do sofrimento mental, levando paz àqueles que a perderam. E olhando para a vida de Sigmund Freud, compreendo que tamanho conhecimento que foi contribuído para o mundo não veio de uma vida simples e confortável, mas sim de dor, resiliência e audácia. Sigmund Freud nasceu no dia 6 de maio do ano de 1856, na cidade de Freiberg, Morávia, que agora faz parte da República Tcheca. Filho de Jacob Freud e Amalie Nathanson, que por curiosidade era o primeiro filho favorito de sua mãe, se mudou aos 2 anos de idade para a cidade de Lipsia, na Alemanha, e aos 4 anos de idade para a cidade de Viena, na Áustria, devido às situações financeiras da família. Freud não possuía muita amizade com seus irmãos mais novos, mas sempre foi bem próximo da sua mãe, o que contribuiu de forma significativa para o seu desenvolvimento e seus estudos posteriormente. Freud cresceu e se desenvolveu em Viena, e apesar de não existirem muitas informações disponíveis e detalhadas sobre sua infância, pode-se dizer que Sigmund Freud tinha um imenso desejo de realizar algo grande, uma descoberta, uma inovação que pudesse ser reconhecido e, consequentemente, lhe trazer fama. Durante seu desenvolvimento, Freud se interessou bastante em entender como a natureza humana funcionava, e isso fez com que se interessasse imensamente pela medicina. Então, aos 17 anos de idade, no ano de 1873, ingressou na Escola Médica da Universidade de Viena, na qual estudou matérias que posteriormente lhe dariam uma base fundamental para seus trabalhos, como filosofia, fisiologia e zoologia. Porém, estudos sugerem que Freud não teve total interesse em sua graduação por completo, mas se interessava bastante pelas pesquisas científicas. Por causa disso, Freud preferiu ensinar e fazer pesquisas na área da fisiologia. Mas como a vida está sempre nos moldando, o mesmo aconteceu com Freud. Primeiramente, ele acreditava que, pelo fato de ser judeu, suas atividades acadêmicas seriam de alguma maneira limitadas. E segundo que, por dificuldades financeiras de seu pai, Freud precisou se adaptar à sua nova realidade. Mas ao que parecia ser um momento horrível de sua vida, uma chama se acendeu diante de uma dificuldade. Freud conhece então, em abril de 1882, um ano após se formar em sua graduação, uma jovem mulher chamada Martha Bernas.
e se apaixona logo de cara. Devido ao seu desejo de estar ao lado de Martha e com suas atuais condições, com muito esforço e relutância, Freud migrou do laboratório para a prática da medicina, se ingressando no Hospital Geral de Viena, no qual teve contato com a área da psiquiatria e dos transtornos psicológicos e trabalhou lá durante 3 anos seguidos. O início de sua carreira estava começando a se formar. Mas havia muito que se aprender ainda. Em 1885, Freud recebeu uma bolsa da Universidade de Viena. Freud então decide se mudar para Paris, na França, para estudar com o famoso neurologista francês Jean-Martin Charcot. Durante os 4 meses que Freud passou ao lado de Charcot, muito aprendeu sobre a hipnose, uma técnica utilizada no tratamento de pessoas que sofriam da histeria, um transtorno psicológico caracterizado por paralisia ou funcionamento inadequado de certas partes do corpo. Freud aprendeu as melhores maneiras de utilizar a hipnose como método de tratamento para transtornos psicológicos. E assim o fez por um tempo. Durante essa fase, Freud percebeu que de alguma forma os fatores da sexualidade humana estavam relacionados com a maioria dos casos de histeria que havia presenciado. Porém, Freud também percebeu que, mesmo através da hipnose, os sintomas de seus pacientes histéricos tendiam a retornar depois de tratados por um tempo. Isso mexeu muito com Freud e o fez ir em busca de algum outro método que pudesse ser mais eficaz do que a técnica aprendida com Charcot. Foi aí então que Freud se lembrou de um velho amigo da graduação, um homem chamado Joseph Brauer. Brauer foi um grande parceiro profissional e amigo íntimo de Freud, e durante seus anos na graduação, Brauer lhe havia apresentado um método alternativo de tratamento da histeria, o método catarse. Catarse foi um método de remoção dos sintomas da histeria. Esse método consistia na externalização do sofrimento psicológico pelos pacientes, uma forma de colocá-los para fora através da fala. Freud então percebeu que o método catarse era um método melhor no auxílio do tratamento da histeria. E enquanto utilizava a catarse em seus pacientes, ele logo descobriu um método muito eficaz, o método de associação livre. Método que posteriormente passou a ser utilizado de forma principal no tratamento de seus pacientes. Freud desejava muito ser reconhecido e ser famoso, e sua primeira oportunidade veio no ano de 1884 a 1885. Diante do questionamento das pessoas sobre suas dores, Freud buscou por alguma coisa que pudesse aliviar essa dor. A cocaína foi um dos objetos de estudo de Freud, que passou a acreditar que a droga possuía diversos efeitos positivos no corpo humano. Após ter o conhecimento de que a cocaína havia ajudado muitos soldados, Freud passou então a fazer experimentos com pacientes e amigos. E se desse certo, ele conseguiria a fama. Freud tomou conhecimento do uso bem-sucedido da droga, como por exemplo em doenças cardíacas, esgotamento nervoso, dependência do álcool e morfina e vários outros problemas psicológicos e fisiológicos. Ele ficou muito satisfeito com os resultados. Para ele, a droga tinha um aroma agradável e um efeito incomum nos lábios e na boca. Sigmund Freud, que agora já estava noivo de Martha, estudava como nunca os efeitos da cocaína. Porém, já havia passado 1 ano que não via sua amada. Então, próximo a concluir seus resultados, Freud decide adiar para ir ao encontro de sua futura esposa. Porém, nessa mesma época, um colega de trabalho tomou os estudos sobre a cocaína para si, os concluindo e conseguindo o reconhecimento que Freud ansiava. Não foi dessa vez. A segunda oportunidade de Freud para alcançar alguma dose de fama veio em 1886, depois que voltou de Paris, onde havia aprendido sobre histeria masculina com Charcot. Ele presumia que tal domínio lhe daria o respeito e o reconhecimento da Sociedade Imperial de Médicos de Viena, a qual ele acreditava com muita força que ficaria impressionada com o conhecimento da histeria masculina do jovem Freud. Os primeiros médicos acreditavam que a histeria fosse um transtorno estritamente feminino, porque a própria palavra tinha ligações com sintomas no útero e era o resultado de um útero ambulante, ou seja, um útero vagando pelo corpo das mulheres e causando o mau funcionamento de várias partes. No entanto, em 1886, quando Freud apresentou um trabalho sobre a histeria masculina à Sociedade Imperial de Médicos de Viena,
A maioria dos médicos presentes já estava familiarizada com a doença e sabia que ela também poderia ser um transtorno masculino. Como o trabalho de Freud consistia de uma versão do que já era sabido, os médicos de Viena não responderam bem à sua apresentação. Além disso, os constantes elogios de Freud a Charcot, ou seja, a um francês, endureceram os médicos de Viena em relação à sua palestra. Decepcionado com suas tentativas de ganhar fama e afligido por sentimentos de oposição profissional, Freud sentiu a necessidade de se unir a um colega mais respeitado. Ele se voltou para Brauer. Brauer havia discutido em detalhes com Freud o caso de Anna O, uma mulher jovem que Freud nunca conheceu, mas com quem Brauer havia passado muitas horas, tratando-a da histeria vários anos antes. Devido à sua rejeição pela Sociedade Imperial de Médicos de Viena e seu desejo de estabelecer uma reputação para si mesmo, Freud estimulou Brauer a colaborar com ele na publicação de um relato sobre Anna O e vários outros casos de histeria. Brauer, contudo, não estava tão animado quanto Freud por publicar um tratado completo sobre histeria com base em somente alguns estudos de caso. Ele também não conseguia aceitar a noção de Freud de que as experiências sexuais infantis eram a principal causa da histeria adulta. Porém, finalmente, e com relutância, Brauer concordou em publicar com Freud estudos sobre a histeria. Nesse livro, Freud introduziu o termo análise psíquica, e durante o ano seguinte, começou a chamar tal abordagem de psicoanálise. Na época da publicação do livro, Freud e Brauer tiveram uma divergência profissional e afastaram-se pessoalmente. Freud então voltou-se para seu amigo Wilhelm Fliess, um médico de Berlim que serviu como um apoio para as ideias em recente desenvolvimento de Freud. Freud e Fliess se tornaram amigos em 1887, mas seu relacionamento ficou mais íntimo depois do rompimento de Freud com Brauer. Durante o final da década de 1890, Freud sofreu crises de isolamento profissional e pessoal. Ele havia começado a analisar os próprios sonhos e, após a morte do seu pai, em 1896, iniciou a prática diária de autoanálise. Apesar da sua autoanálise ter sido um trabalho de toda a vida, ela foi especialmente difícil para ele no final da década de 1890. Uma segunda crise pessoal veio. E foi quando se deu conta de que estava na meia-idade e ainda não tinha alcançado a fama que desejava ardentemente. Durante essa época, ele sofreu ainda outra decepção em sua tentativa de fazer uma contribuição científica importante. Entretanto, em 1897, ele abandonou algumas teorias e, mais uma vez, teve que adiar a descoberta que o impulsionaria para a grandeza. Após abandonar sua teoria, Freud afundou ainda mais em sua crise de meia-idade. Apesar das dificuldades, Freud concluiu seu maior trabalho, escrevendo um livro chamado Interpretação dos Sonhos. Tal obra, concluída em 1899, foi fruto de sua autoanálise, boa parte da qual ele havia revelado ao seu amigo Wilhelm Fliess. O livro continha muito dos próprios sonhos de Freud, alguns até mesmo disfarçados por meio de nomes fictícios. Quase imediatamente após a publicação de Interpretação dos Sonhos, sua amizade com Fliess começou a esfriar, acabando por se romper em 1903. Esse rompimento foi parecido com o anterior afastamento de Brauer, que ocorreu logo depois que eles publicaram estudos sobre a histeria. E mesmo que a Interpretação dos Sonhos não tenha criado a comoção internacional instantânea que Freud esperava, ela por fim trouxe para ele a fama e o reconhecimento que vinha procurando. No período de 5 anos após sua publicação, Freud, agora repleto de autoconfiança, escreveu vários trabalhos importantes que ajudaram a solidificar os fundamentos de sua mais nova teoria, a psicanálise. O ano é 1902. Freud convidou um pequeno grupo de médicos vienenses mais jovens para reunir em sua casa e discutirem temas psicológicos. Então, no outono daquele mesmo ano, esses 5 homens, Freud, Alfred Adler, Wilhelm Steckel, Max Kahane e Rudolf Hitler, formaram a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, com Freud como líder da discussão. Em 1908, tal organização adotou o nome mais formal, Sociedade Psicanalítica de Viena, e em 1910, Freud e seus seguidores fundaram a Associação Psicanalítica Internacional, com Carl Jung de Zurique como presidente. Porém, diante do início de sua grandeza, Freud não havia percebido que existia uma coisa que iria, de certa forma,
atrapalhar muito no desenvolvimento de sua carreira. Os anos da Primeira Guerra Mundial foram difíceis para Freud. Sua comunicação com seus fiéis seguidores foi suspensa, sua prática psicanalítica diminuída, e sua casa às vezes não tinha aquecimento, e ele e sua família possuíam muita pouca comida. Depois da guerra, apesar da idade avançada e da dor que sofria devido a 33 operações por causa de um câncer na boca, ele fez revisões importantes em sua teoria. Durante os anos seguintes, Freud já era considerado como um grande médico. Pessoas da alta sociedade vinham de longe para poder serem tratadas pelo grande Sigmund Freud. O médico e psicanalista agora revisaria suas teorias, as deixariam mais práticas e faria com que sua obra fosse bem desenvolvida. Mas mesmo diante de um trabalho reconhecido, Freud era judeu, e isso fez com que sua vida se tornasse um inferno. Era início da Segunda Guerra Mundial. O nazismo nasceu e com ele as perseguições. Freud perdeu 4 das 5 irmãs dos campos de concentração, mas ele próprio conseguiu se salvar da perseguição nazista sobre os judeus. Freud precisou se refugiar na Inglaterra, no ano de 1938, onde encontrou parte do resto de sua família. Nessa época, Freud já havia se casado com Martha e tiveram 6 filhos, dentre os 6, Anna Freud, que posteriormente se tornou uma grande psicanalista e contribuiu muito no trabalho iniciado pelo pai. Em seus anos finais, Freud já havia passado por 33 cirurgias, devido a diversos problemas, principalmente por problemas ligados ao seu constante consumo de charutos. E com 83 anos de idade, devido a complicações maiores de saúde, Freud morre em sua casa na Inglaterra. Há muito o que se dizer sobre a vida e obra de Freud. Um homem que foi audaz, corajoso, mas que também passou por muitos conflitos, com os outros e consigo mesmo. Um homem que sonhou ser reconhecido por uma descoberta, mas que acabou marcando para sempre a história do mundo. A obra de Sigmund Freud ganhou inúmeros seguidores que contribuíram para o desenvolvimento da psicanálise como vemos hoje. E a cada dia que passa, mais e mais se desenvolve dentro dessa teoria repleta de dor, coragem e história. Freud se tornou eterno, se tornou um ideal, um marco da história moderna, se tornou o principal sinônimo de psicanálise. E apesar de sua obra ter sido evoluída com o passar dos anos, Freud será para sempre uma lembrança de uma época marcada por conflitos, infernos e descobertas. E como eu disse no início desse vídeo, talvez o invisível seja um de nossos fascínios. Talvez o mundo não seja como ele se mostra. Talvez tudo que exista seja apenas um reflexo. E talvez nós sejamos apenas aquilo que nossos segredos deixam mostrar. E talvez nunca sejamos capazes de descobrir tudo aquilo que vive dentro de nós. Mas isso não significa que desistiremos, pois houve uma pessoa que nunca parou. E essa pessoa contribuiu para sempre na história da humanidade.